Amigas e amigos do canal Nobre Chess, estamos aqui hoje com o conteúdo 9 do xadrez para iniciantes. Hoje nós vamos ver o movimento das peças no mundo real, né? Nós vimos o movimento de todas as peças, mas em tabuleiro vazio. E no tabuleiro, quanto mais vazio o tabuleiro, mais casas as peças podem andar. Mas acontece que no jogo real, o tabuleiro começa com todas as peças, né? Então, as peças têm que obedecer alguns critérios. Então, elas não têm aquela movimentação toda no início. Então, a gente vai ver aqui o que limita o movimento das peças. Primeiro, nós vamos falar das peças grandes, né? Torre, cavalo, bispo, dama, rei. Depois, eu vou falar dos peões. Então vamos falar primeiro. A torre, por exemplo, no tabuleiro vazio, ela andaria 14 casas, lembra? 7 na coluna, 7 na fila. Mas então as peças sempre têm que obedecer ao movimento delas. Mas acontece que aqui o tabuleiro não está vazio. Na frente da torre tem um peão branco na coluna e na fila, logo na casa seguinte, tem um cavalo branco. Então, observe a regra. As peças de um time nunca ocuparão casas ocupadas pelo seu time. Então, a torre não pode ir para casa A2 e a torre não pode ir para casa B1, ou seja, a torre não pode mexer. Outra regrinha. Só ocuparão casas vazias, né, ou nas capturas, quando eu capturar uma peça do adversário, eu vou ocupar a casa em que aquela peça do adversário está. A gente vai falar de captura no próximo vídeo. E outra regrinha, não podem pular outras peças. As peças não podem pular outras peças, exceto o cavalo. O cavalo pode ter um movimento de pulo, mas as outras peças não. Então, a torre não pode mexer, ok? Aqui. Vamos falar do cavalo depois, porque ele é exceção. Como é o movimento dos bispos? Diagonais. Aqui tem um peão branco, então o bispo bate nele. O bispo não pode nem ocupar essa casa e nem pular. Então, para cá, o bispo não vai. Deixa eu marcar aqui. Aqui tem um peão branco. Aqui tem um peão branco. Então, para cá, o bispo não vai. E para o outro lado, o bispo também não vai. Ou seja, o bispo não tem movimento. E a poderosa dama? A dama poderia ir aqui, 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 né? Só que para este lado aqui tem o bispo, para este lado aqui tem o rei, e nas três casas que a dama poderia ir, tentar o movimento para frente, tem peões. Então a dama também não tem casa para ir. E o rei, igual a dama. O rei mexe uma casa para cada lado, para frente, para trás, para o lado, e todas uma casa ao lado do rei estão ocupadas. Este bispo e esta torre são iguais a esse bispo e essa torre. Não tem movimento, né? E o cavalo? Ah, bom, o cavalo pula. O cavalo pode pular. E ele pula tanto as peças brancas quanto as pretas. Quem é preto pula tanto as brancas quanto as pretas. Mas você tem sempre que obedecer o movimento da peça. Como que é o movimento da peça?
da posição que o cavalo está, anda mais duas casas e uma para o lado, faz o L. Então, esta casa aqui está vazia? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Está vazia? Se está vazia, pode ir. Então vamos lá, cavalo vem para cá. Ok? Vamos, vamos voltar. Como é que retorna? Movimento do L, que o L para trás. Ele volta para a casa dele aqui. Tem outro L que ele pode fazer? Tem outra casa? Da casa que ele tá, faz um L para o outro lado. Então, ele pode ter esta casa. Ok? Duas casas para ir. Ele volta, fazendo o L aqui, né? Ok. Ah, eu tenho duas casas para escolher. Lembra que eu falei que ele tinha uma terceira? Que lá, quando eu falei do vídeo do movimento do cavalo, ele teria esta aqui. Só que ela está ocupada pelo peão. Então, ele pode pular, mas ele não pode ocupar a casa do seu próprio time. Então, tem um peão do time dele aqui, essa casa é proibida para o cavalo. Então, se você pensar no seu time, é cada um no seu quadrado, né? Eu estou no meu quadrado, ninguém do meu time pode vir ocupar. Se eu for mexer o cavalo, eu vou tentar centralizá-lo o máximo possível. O jogador do time preto também, é o mesmo movimento de L. Digamos que eu queira ir mais avante com o cavalo e o jogador do preto também. Mas aí o jogo fica muito. E aí, só o cavalo mexendo? Que graça tem, né? Não tem nem graça, nem lógica, né? Não tem muito o que fazer se você for mexer só o cavalo. Então, como é que eu faço para mexer, para dar espaço para as minhas peças? Ah, eu tenho que dar espaço. Então, eu vou avançar os peões. Vamos ver aqui. O peão da casa inicial dele pode avançar duas. E agora, o que aconteceu quando eu avancei esse peão? Eu dei espaço para esse bispo. Olha, esse bispo agora tem essa diagonal livre. Eu dei espaço para essa dama. Olha, a dama pode ir para lá e para cá. Vamos ver aqui. O preto faz o mesmo movimento. Aí esse bispo pode andar qualquer casa nessa diagonal, certo? Vamos colocar ele aqui, a título de exemplo. E o bispo preto também tem essa diagonal livre. Ah, ok. Então, quando eu mexo o peão, eu abro espaço para as peças, ok? As peças começam a jogar mais. Vamos continuar um outro movimento. O cavalo vem aqui. O preto copia, digamos, só para título de exemplificação. Então já mexi o bispo, já mexi o cavalo. Vamos mexer esse peão aqui. Ele mexeu uma casa só, aí ele abriu espaço para esse bispo e abriu espaço para esse bispo. Ok. O cavalo vem aqui, o cavalo vem aqui, ó. Eles conseguem se mover no tabuleiro, mesmo que ele esteja cheio. Só que tem que obedecer essas regrinhas. E para mexer a torre? Ah, eu avanço aqui, ó, esse peão duas casas. Esse peão aqui, né? A torre pode vir aqui, a torre pode vir aqui, certo? A dama vem aqui, a
dama vem aqui, beleza? E assim sucessivamente. Então, lembra dessa regra. As peças do mesmo time nunca vão ocupar casa do mesmo time. É a regra do cada um no seu quadrado, do seu time. Se a peça está na casa, o movimento da sua peça atinge uma peça do adversário, nós vamos ver no próximo vídeo, aí você vai capturar. Então nós vamos falar de captura no próximo vídeo, ok? Eu espero que aqui tenha ficado bem esclarecido como que as peças se movem no tabuleiro cheio. E no próximo nós vamos ver aí a questão das capturas e do cheque. Né? O que é uma captura, o que é um cheque. Ok? Muito obrigado, até a próxima, pessoal.